Sejam bem-vindos ao nosso tópico de hoje. Hoje vou falar sobre o sistema muscular. Sistema importantíssimo, assim como o sistema ósseo. Nós temos aí o nosso corpo humano formado por mais aí de um conjunto de muito mais que 600 músculos no corpo humano. Então, são muitos músculos distribuído em todo o corpo humano nosso. Como é que esses músculos eles são distribuídos, né? E para vocês terem noção, 40 a 50%, né, do peso total aí de uma pessoa é constituído aí por músculo, né? Claro, isso vai depender muito de peso, altura, mas geralmente 40 a 50%. Os músculos são capazes de se contrair. Aí, como exemplo disso, né, nós temos aí o músculo cardíaco, né, que ele tem a sua contração aí e nesse cenário realiza o processo aí de sístole e diástole, contraindo e relaxando. E ele gera, né, nesse cenário aí movimentos. O movimento do coração que a gente conhece como sístole e diástole, o músculo cardíaco, o miocárdio. Só dando como exemplo, temos uma série aí de músculo durante o corpo todo, distribuído aí no nosso corpo. Nesses movimentos que eu estou fazendo, o movimento de nadar, o próprio movimento de escrever, correr, saltar, né, impulsionar o sistema digestório, impulsionar o sistema locomotor, tudo isso eu preciso aí de ligações, né, entre os ossos, as articulações e o próprio músculo, né? O tecido muscular ele é caracterizado pela propriedade de contração e de extensão. Enquanto eu tenho um rompimento da musculatura, por exemplo, eu tenho um esguiçamento desse músculo, né? Então a tendência dele, nesse cenário, ele romper as fibras musculares quando esse esguiçamento, esse estiramento, ele é muito grande. Então isso pode acontecer aí. E aí rompe essas células, né? E quais são os tipos aí? Os tipos de músculo que a gente tem. Nós temos aí descrito, né, o nosso próprio Gaito, que é a nossa Bíblia aqui no cenário anatômico e fisiológico. Falando de anatomia e fisiologia, nós temos o músculo liso ou visceral, o músculo estriado esquelético e o músculo cardíaco. Basicamente, eles têm características simples, pois o músculo liso ou visceral, ele é involuntário, né? Já o músculo esquelético, estriado esquelético, ele tem contrações, né? Ele é inervado aí pelo sistema do nervoso central, né? E aí encontra em partes sob o controle consciente, né, o músculo, né? E aí ele chama-se também de voluntário. E o músculo cardíaco é um tipo de tecido muscular que forma praticamente um miocárdio, né? Eles são geralmente nos vertebrados, né? Eles são músculo também involuntário e ele é inervado toda os nervos aí vegetativo também. Nessa imagem você pode ver aqui, tanto na nossa mesa anatômica aqui, como também no nosso slide, você pode ver que eu tenho um músculo distribuído por todo o corpo. Aqui eu tenho um músculo na cabeça, um músculo no pescoço, né? O próprio deltoide, aqui o bíceps, o tríceps, quadríceps, tibial, né? Na parte dorsal aí, o grande peitoral aí eu tenho um músculo, né? Músculo radial, músculo no abdômen, músculo no tórax, né? No próprio peritônio. Então eu tenho um músculo distribuído no corpo todo. Na parte dorsal eu tenho o próprio trapézio, né? O músculo trapézio. Aqui na parte anterior eu tenho um dos músculos com o nome mais gigante que eu já vi em toda a vida, que é o esternocleidomastoide, né? Esse músculo aqui
Ele passa os dois lados aqui, na região aqui do pescoço. A do atrás nós temos o tríceps, né, posterior, o grande glúteo, temos o bíceps femoral, né, o semitendinoso, semimembranoso, os tendões, né, os gêmeos aqui pela parte da panturrilha. Então o corpo todo ele é distribuído por músculos. Qual a função do músculo, você pergunta? O músculo tem inúmeras funções, né? Então uma delas é a produção do movimento. Quando eu estou me movimentando aqui, eu estou tendo uma movimentação muscular do corpo, andando, correndo, pulando, próprios olhos, tudo isso tem uma movimentação muscular. Estabilizar, né, as posições corporais, o músculo também tem essa função. Mais uma vez, junto com os ossos, articulações, o músculo também tem essa função aí de estabilizar as posições. Se você está em pé, né, se você está sentado, o músculo ele tem essa função aí. Mais uma função do músculo é a regulação do volume, né, dos órgãos. Aí ele vai ter a contração aí sustentada pelas faixas anelares dos músculos lisos, por exemplo, aí o esfíncter, liberação de esfíncter, né? Ele pode impedir a saída ou do próprio conteúdo aí de órgãos ocos. Ele também tem como função aqui movimentação, né? Movimentação de substância dentro do corpo, as contrações do músculo liso e das paredes dos próprios vasos sanguíneos regula a intensidade aí do fluxo, né? Os músculos lisos, ele também podem mover os alimentos aí, né? Dentro do próprio intestino, a urina, os próprios gameta masculino e feminino. Então tem várias funções aí o músculo. Os principais músculos, eles são divididos em todo o corpo. Então tem o músculo na face, né, que são os músculos aqui dos olhos, músculo do nariz, músculos dos lábios, músculos do supercílio. Toda essa região do nosso corpo é inervada composta aí por músculo, né? Eu tenho um músculo no pescoço, como eu falei, o esternocleidomastoide. Eu tenho o anterior, médio, posterior. Eu tenho músculo no tórax, aqui nas próprias regiões intercostais, o próprio trapézio, o peito, o grande dorsal. Tudo isso são músculos. Músculo no abdômen, né? O músculo reto abdominal, os músculos internos e externos. Então, todo o nosso corpo ele é aí recoberto por músculos. Forte abraço e até a próxima.